Oi pessoal, cá estamos nós de novo para refletir no nosso curso de Bíblia sobre o Evangelho de Marcos. Continuando o Evangelho de Marcos. Hoje a nossa reflexão está no segundo capítulo do Evangelho de Marcos, versículos de 13 a 22. Pequenas perícopes do Evangelho de Marcos. Eu já disse o que é perícope, é um pequeno trecho que tem mais ou menos começo, meio e fim, e que a gente tira do texto para poder explicá-lo didaticamente. Marcos 2, 13 a 17 está falando da escolha de discípulos. O mar na visão bíblica é o sistema social onde está o povo. É o mar. É uma linguagem técnica, né, do povo. O mar é o sistema social, político, religioso e ideológico onde está situado o povo. Por isso que Jesus fala, tirar os homens do mar, pescar homens, né? Tirar o homem desse sistema opressor, desse sistema que oprime o pobre, o necessitado, que não deixa as pessoas serem livres, o demônio é que faz as pessoas não serem livres, né? Então, é tirar o homem do mar. O mar é esse sistema social, político e religioso do tempo de Jesus. Levi estava muito ligado ao mar, ele é cobrador de impostos, estava ligado ao sistema, né, da época. Ele servia aos interesses do Estado, político e religioso, que era uma coisa só, não tinha divisão de Estado e religião naquela época, né? O cobrador de imposto e o publicano cobravam mais do que o imposto devido ao Estado e ficava para ele. Cobrava às vezes 100, 200, até 500% a mais, pagava o imposto devido aos romanos e ficava com o resto para ele. Os piedosos, os judeus piedosos, os rabinos piedosos, diziam que o cobrador de imposto, o publicano, nunca iam ser perdoados, porque eles não dariam conta de devolver tudo que eles roubaram. Então, esse é o Levi, também chamado Mateus, o apóstolo Mateus, né? Levi estava sentado lá como se fosse um paralítico, cobrando impostos, né? Sentado. Levanta-se, quer dizer, ressuscita. Levantar-se na Bíblia, o verbo é ressuscitar, é o mesmo ressuscitar. Jesus levantou alguém, ressuscitou alguém. Alguém está de pé, está ressuscitado, né? Jesus está de pé na margem do lago, está ressuscitado, né? Então Levi não será mais do mar, nem do seu pai Alfeu. Ele deixa o mar, deixa a sua casa. Agora ele vai ser da casa de Jesus. Olha aqui em Marcos a contraposição entre casa e sinagoga, né? Entre casa e sistema do mar, né? Levi agora vai fazer parte da casa de Jesus. Não que ele vai abandonar a sua família, só que ele vai mudar o eixo da sua vida. O eixo da sua vida não será mais a sua família nem o mar. Vai ser a casa de Jesus. Dois grupos são formados então. O grupo dos discípulos em torno da mesa e o dos fariseus. Fariseu quer dizer aquele que é separado. Esse é o sentido do nome fariseu. Aquele que é separado, né? Que acha que é melhor do que os outros, que é mais justo que os outros, né? Separado dos outros, né? Não se mistura com ninguém. Os fariseus eram judeus piedosos. Eram respeitados pelo povo. Só que tinha esse pecado grave. Se achavam puros e justos. Não precisavam da misericórdia de Deus com eles. Não precisava. Já se achavam justos. Deus era obrigado a fazer as coisas para eles, porque eles eram justos e puros. Esse é o pecado da presunção. Os fariseus eram nacionalistas, eram a favor da nação, contra os romanos. Já os saduceus não. Os saduceus eram da classe dirigente, sacerdotes, os chefes do povo, né? Eles eram saduceus, do partido político e religioso dos saduceus. Os fariseus eram outro partido político, eram mais populares, mais nacionalistas, contra os romanos. Os saduceus eram a favor dos romanos. Para os fariseus, a fidelidade à lei, ser fiel à lei de Moisés, aqueles 613 preceitos que eles criaram depois dos 10 mandamentos, serem fiéis a esses preceitos, é que apressava a chegada do reino de Deus na cabeça deles. Claro que para Jesus não era isso, né? É o amor que apressa a chegada do reino de Deus.
É o novo preceito de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é mais a lei com os seus preceitos que vão fazer apressar a vinda do reino de Deus. Reino de Deus nesse sentido, um novo jeito de ser, um novo jeito de acreditar em Deus, um novo jeito de viver a religião, um novo jeito de se relacionar com as pessoas, um novo jeito de se relacionar com as coisas do mundo. Isso aqui é reino de Deus. Os fariseus pregavam a separação entre puros e impuros. Eles se achavam puros, quem não era fariseu era impuro. Os fariseus estavam lá na casa, mas não estavam sentados à mesa. Sentar-se à mesa significava intimidade, significava proximidade, significava aceitação da mensagem de Jesus. Os fariseus não estavam sentados à mesa. Os discípulos estavam. Para os fariseus, aos bons Deus favorece com a bênção e a alegria e a saúde. Para os maus, para os ímpios, para os injustos, Deus manda doença, pobreza, maldição. Era a famosa doutrina da retribuição ou teologia da retribuição. Se eu acredito em Deus, eu tenho saúde, prosperidade, dinheiro no bolso. Se eu não acredito em Deus, eu sou ímpio. Não sou pio, não sou justo, eu sou ímpio. Então eu vou ter doença, vou ter maldade na minha vida e vou ter falta de dinheiro. Miséria. Essa é a doutrina da retribuição que o livro de Jó abandonou, denunciou e abandonou no Antigo Testamento. E Jesus também denuncia e abandona essa famosa doutrina da retribuição. Os pecadores que se aproximavam da casa de Jesus para terem saúde, os sãos têm medo deles. Porque quem se acha são não precisa se aproximar de Jesus. Quem é pecador se aproxima para ter saúde, para ter vida, para ter liberdade, para ter capacidade de decisão e de escolha e discernimento na vida. Os sãos, não. Eles não se aproximam dos pecadores, têm medo de pegar pecado das pessoas, de se contagiar com o pecado dos outros. Então, eles ficam fora da casa, não estão na casa de Jesus. Depois do versículo 18 a 20, o Yom Kippur é o dia do perdão, é um dos dias mais sagrados do judaísmo. Celebrado da tarde de 15 de setembro até a tarde de 16 de setembro. É o Yom Kippur, é o dia do perdão, o dia da expiação. Os fariseus jejuavam toda segunda e quinta-feira, em sinal de penitência e de humildade diante de Deus. Uma função do jejum era manifestar dor, tristeza, luto. Então a pessoa ficava triste, ficava assim contrariada, chateada. Essa era uma consequência do jejum para o judeu. Outra função importante do jejum era esperar o Messias. O pessoal jejuava para esperar o Messias. Então, o jejum marcava a separação entre quem era justo e quem era pecador, entre a elite e o povo. Quer dizer que esse jejum era uma distinção para uma pessoa. Na festa com a presença de Jesus, não se faz jejum, como o texto fala, né? Por quê? Por que os seus discípulos não jejuam? Sendo que nós, os discípulos de João Batista, jejuamos e os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus fala, ora, na presença do noivo, que no caso é Jesus, é o Messias, né? Para os fariseus ele não era o Messias, mas para os discípulos de Jesus ele era o Messias. Na presença do noivo, que é o Messias, e a comunidade cristã, a igreja é a noiva, na presença do noivo não precisa jejuar. Se o jejum é para esperar o Messias chegou, não precisa jejuar mais. Aí Jesus fala, na ausência do jejum, na ausência de Jesus, que é o noivo, os cristãos vão voltar a jejuar. Assim que o noivo foi embora, morrer, os membros da comunidade cristã vão voltar a jejuar. Não agora para esperar o Messias, mas para esperar a segunda vinda de Jesus. Na parousia, na plenitude dos tempos.
Aí os judeus jejuavam terça, segunda e quinta. Agora os cristãos, para ficar diferente dos judeus, passam a jejuar quarta e sexta. É o que nós fazemos até hoje, né? Nós, católicos, jejuamos quarta e sexta, para esperar a segunda vinda de Jesus. Pode ser na hora da nossa morte, é o jejum, a vinda de Jesus para nós pessoalmente, ou na perfeição, na plenitude da criação, que nós chamamos em grego parousia. Outra função do jejum: privar-se de bens para partilhar esses bens com os mais pobres. Só tem sentido o jejum que você faz se você der o que não comeu para os pobres. Você jejuou de não tomar refrigerante durante a quaresma, por exemplo. Então, no final da quaresma, vai dar o refrigerante para os pobres. Resolveu não comer arroz durante a quaresma. Você vai, então, no final da quaresma, pegar o tanto de arroz que você comeu, mais ou menos, e doar para os pobres. Pobre não precisa fazer jejum. Já faz jejum a vida inteira, já não tem o que comer direito, né? Pobre não precisa fazer jejum. Infelizmente, não precisa fazer, né? Então, quem faz só tem sentido se você doar aquilo que jejuou para alguém. E depois, no finalzinho do nosso trecho de hoje, versículo 21 e 22, fala sobre o remendo e roupa nova. Evangelho não é remendo, é roupa nova. Evangelho não é remendo na lei judaica. Evangelho é roupa nova. É vinho novo. O vinho é símbolo da alegria na Bíblia. Símbolo de festa, alegria, presença de Deus. Por isso que Jesus é representado pelo vinho, né? Na Eucaristia. E o pão era o alimento mais importante do judeu. Então Jesus é o pão também. Então, o Evangelho não é remendo, é roupa nova. É vinho novo. E o vinho novo, como ele vai dilatando, né? Ele é explosivo, né? Ele explode na fermentação. Por isso precisa de barril novo. Que se botar um vinho novo, que está no auge da fermentação, num tonel ou num barril velho, explode o barril. Então, vinho novo em odres novos, em barris novos. Os marginalizados do sistema tomam o vinho novo e participam da alegria messiânica. Aqueles que eram marginalizados e que Jesus acolhe no seu grupo. Aqueles que os judeus diziam são impuros, não podem participar da religião, nem da sociedade, nem da vida judaica. Jesus fala, podem. Eles que vão tomar comigo o vinho novo e participar da minha alegria, porque vinho significa alegria. E também a questão da roupa, né? Uma roupa nova é tecida para o banquete nupcial do Messias. É como se fosse um banquete, né? As bodas de Caná, né? É um banquete, é uma boda, é uma festa de casamento, o Evangelho, né? Essa nova missão do Messias, né? É uma roupa nova. Então, não pode botar remendo velho e roupa nova. Então, nós temos que usar uma identidade nova, porque a roupa na Bíblia significa a identidade da pessoa. Você está com a veste adequada para o banquete? Ótimo, se tiver pode sair. Quer dizer, se você não tiver a identidade de cristão, não pode seguir Jesus. Não tem identidade, não tem roupa suficiente, né? Adequada. Então, a atividade de Jesus confecciona um novo tecido social, uma nova convivência. Não é a convivência antiga, velha, mas é uma nova convivência. A atividade de Jesus, a mensagem de Jesus exige uma nova convivência. Então o Evangelho de Jesus é pano novo e vinho novo. Por hoje é só essa nossa reflexão sobre esse pequeno texto, essa pequena perícope. Não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ver os vídeos, acionar o sininho e também participar do nosso curso de teologia, quando os módulos forem lançados, para ter um aprofundamento sobre determinados temas teológicos. Então não deixe de participar conosco, de estar sempre conosco no nosso canal, que certamente vai ser de muita valia para a sua vida religiosa e espiritual. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.